bem sem voz. Nossa, cadê a voz? Cadê? Ô vó, você tá por aí, tá no quarto, tá no banheiro, onde você foi parar? Mas mesmo sem voz, hoje eu vim fazer pra vocês um bolo que teve no Bake Off Brasil, que é um bolo de crepe. Super difícil, mas que a gente conseguiu fazer e mostramos que não é tão difícil assim. No Bake Off eles fizeram um bolo gigante de crepe, muito grande mesmo, mas como não tem muita gente aqui em casa e para não desperdiçar tanto assim um bolo, a gente fez um bolo bem menor. E a estrutura dele basicamente são massas de crepe com Nutella, um disco de merengue, um disco de biscuit de Jaconde, que eu vou ensinar para vocês como faz, e aí no final tem ganache e morango. É um bolo super bonito, um pouquinho complexo, mas nada impossível. Primeira coisa que a gente faz é esse biscuit de Jaconde, um biscuit super clássico, que na verdade é um biscoitinho com farinha de amêndoa. No Bake Off eles usaram farinha de avelã, mas como a gente não encontrou, vai ser farinha de amêndoa mesmo. Pra começar então o nosso biscuit em uma batedeira, a gente vai bater bem as claras, depois vai colocar o açúcar e quando formar um merengue super bonito, a gente vai pro mínimo da batedeira e vai acrescentar a farinha de trigo devagarzinho. Ju, não tem esse mínimo da minha batedeira. O que eu faço? Você vai desligar ela inteira e com uma espátula vai incorporando a farinha devagar, porque a gente precisa desse ar no final da receita. Agora a gente reserva isso em um bowl e na batedeira suja mesmo, não tem problema, não precisa limpar. A gente vai bater os ovos até eles espumarem. Aí já coloca o açúcar e deixa bater bastante. Ficou bem volumoso, coloca a farinha de amêndoa e bate mais um pouquinho só até incorporar. Desliga a batedeira e agora lembra daquele merengue que a gente fez com farinha de trigo? A gente vai incorporar nessa mistura bem devagarzinho. Incorporou tudo muito bem, ficou uma mistura bem bonita, bem aerada e brilhante. Agora a gente vai colocar a manteiga para deixar o nosso biscoito bem úmido e gostoso. A massa do nosso biscuit Jaconde já está pronta, agora a gente vai colocar ela em um saco de confeiteiro, vai fazer um círculo do tamanho do aro que depois a gente vai montar e vai com o bico colocando exatamente a quantidade desse círculo. Essa massa é suficiente para a gente fazer 2 discos de 18 centímetros, mas como a gente quer fazer um bolo menor, a gente vai usar um só. Mas é bom caso você queira fazer um bolo gigante, igual do Bake Off, você acaba usando os 2. Então agora leva pro forno a 220 graus por mais ou menos uns 20 minutinhos, ou até ele ficar com a textura de biscoito e ficar bem douradinho por fora. Aí você desliga o forno, deixa ele secando fora do forno. Enquanto ele tá lá assando, a gente parte pro nosso disco de merengue, que é muito fácil. A base dele é o merengue francês. Então pra gente fazer esse merengue francês em uma batedeira, a gente tem que bater as claras até elas espumarem bem. Espumou, já coloca o açúcar e deixa batendo mais um pouquinho. Agora a gente vai colocar um pouquinho de cremor de tártaro, que ele vai ajudar a dar estrutura nesse nosso merengue, e depois a gente vai colocar o amido de milho, que vai formar aquela casquinha perfeita por fora quando a gente levar para assar. Incorporou tudo muito bem, agora já coloca em um saco de confeiteiro com bico perlé. O bico perlé é aquele redondinho e vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o biscuit Jaconde. Então a gente vai ter 2 círculos de 18 centímetros na forma. Em geral tem que ser uma forma de rocambole, ou seja, uma forma reta. Vai colocar exatamente a quantidade de merengue em cada uma igual e vai levar para assar, só que a temperatura é completamente diferente. O merengue, lembra que ele tem que ressecar, para isso ele precisa ficar uma temperatura muito baixa por muito tempo, mais ou menos de 45 a 50 minutos a 100 graus. Eu coloquei aqui no meu forno a 140, que é o mínimo que vai, mas deu super certo. Importante é, colocou o dedinho, formou essa casquinha por fora, pode tirar e deixa acabar de secar fora do forno. Biscuit Jaconde já tá pronto, tá esfriando, o merengue tá no forno, agora a gente parte pro nosso crepe maravilhoso e a parte mais fácil disso tudo, acreditem se quiser. Pra esse crepe, basicamente você tem que misturar todos os ingredientes. Então em um bowl grande a gente vai colocar os ovos, o leite, o óleo, o açúcar, vai mexer super bem até ficar homogêneo e agora vai colocar a farinha e com fouet vai mexer para não ficar nenhum gruminho, mas só até ficar homogêneo, não precisa mexer muito. Agora
Agora então que a massa de crepe tá pronta, a gente pega uma frigideira, coloca um tiquinho de manteiga para não grudar, coloca uma concha da massa, vai espalhar com a própria frigideira essa massa para ela ficar bem fininha. Dourou um pouquinho desse lado, mais ou menos 1 minuto em fogo médio, vira do outro lado, deixa dourar mais um pouquinho, tira e agora com o mesmo cortador que depois a gente vai montar, a gente já vai cortar. A gente já vai cortar porque o crepe cada um fica de um tamanho na frigideira, então é legal a gente cortar toda essa rebarbinha. Isso, então o crepe já estão todos prontos, suspiro já tá pronto, biscuit de Conde já tá pronto, agora a gente vai montar. Parece fácil, mas é a parte mais difícil desse processo todo. Aqui então na hora da montagem vocês podem fazer de duas formas, ou com ar em volta que vai te dar um pouco mais de segurança, mas vai ser um pouquinho mais difícil de você montar, de ter tanto controle, porque ele vai estar um pouco mais fundo, ou você pode fazer a olho, sem esse aro em volta, e aí vai muito de gosto. Tem gente que se sente mais seguro com aro, tem gente que acha que já consegue fazer sem. Eu preferi colocar o aro depois de umas 5 camadas de crepe, porque ele já estava um pouquinho mais alto. Eu comecei a sentir que faltava alguma coisa para estruturar melhor, então eu preferi continuar com aro. Então a estrutura desse nosso bolo crepe é a seguinte: são 5 massas de crepes intercaladas com Nutella, merengue, Nutella, biscuit de Conde mais Nutella, o resto das massas de crepe, todas intercaladas com Nutella. Uma coisa só importante é que lá no Bake Off eles tiveram que fazer a própria Nutella, mas gente, ninguém merece fazer a própria Nutella. É muita coisa pra fazer Bake Off, tadinho dos participantes, gente, difícil. Agora então, montou até o final, leva pro freezer por pelo menos 1 hora pra ele criar bastante estrutura, e quando ele estiver mais duro, dá pra gente cortar um pedaço mais bonito e confeitar a parte de cima. E gente, pelo amor de Deus, que prova difícil. Ainda, não sei quem assistiu ou não, eles tiveram que fazer um bolo super alto, tipo bolo de casamento muito complicado. E o mais difícil desse bolo, eu acredito, não são nem todos os processos são até que fáceis. A questão é a montagem, porque o crepe ele não é muito firme, então ele começa a sambar. Cara, é tipo muito difícil. Quero saber que nota que vocês acham que vocês iam tirar nessa prova técnica do Bake Off. Eu acho que eu tiraria 0. Na pressão. Imagina, com tempo, com horário, eu tento fazer todos os processos, Nutella e tudo mais. Eu acho que seria tipo uma prova, tipo, tchau, Ju. E você, amor? 0, né? Ah, óbvio, né? Não sei nem morango colocar em cima, não sei nem fazer isso. E aí agora, aquele momento que a gente pede like pra vocês interagirem com a gente, pra gente crescer cada vez mais. E a gente cresce também com vocês se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. Saiu do freezer, desenforma com bastante cuidado pra ele não sambar. Coloca uma ganache por cima que eu já ensinei pra vocês bastante a fazer. Se você ainda não aprendeu, vou deixar um link aqui em cima. Eu coloquei uns moranguinhos em cima e dos lados, igual eles fizeram pra decorar. E aí a gente corta um super pedaço. Vai ser feliz nessa TP, porque depois desse bolo, meu Deus do céu, merece. Que bolo difícil, hein?